Oi, eu tô aqui para inaugurar o clube das pessoas que não conseguem fazer as coisas por obrigação. Na verdade, mais especificadamente das pessoas que não conseguem escrever literatura por obrigação. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tava rolando o feed do Instagram e aí vi que uma pessoa postou uma resenha de um filme, um texto sobre um filme, as impressões dela. Eu tenho um sério problema, né, de comparação. Quando eu vi isso, logo me veio uma coisa assim, poxa, eu deveria postar mais minhas impressões das coisas, sobre as coisas que eu leio e que eu vejo, né? Mas aí eu logo fiquei pensando assim, mas também eu não sei se eu tenho essa capacidade de analisar, de fazer análises e conexões muito interessantes. E aí, na hora que eu pensei também no trabalho que daria tudo isso de parar, sentar, pensar e escrever, eu murchei. E aí, depois eu fiquei pensando, mas por que que eu vou me dar ao trabalho de fazer tudo isso se não for pelo prazer de fazer? E aí eu vi que a ideia de pensar em falar sobre isso, em escrever minhas resenhas, não estava vindo da necessidade ou do prazer de fazer. Tipo, nossa, eu vi isso aqui e eu quero muito escrever sobre isso, eu quero muito falar sobre isso e é uma forma de eu fruir, talvez, isso, assim, de inclusive entender a obra, né? A escrita vem fazer resenhas, quando eu fazia com mais frequência, via muito desse lugar de tipo, nossa, eu li isso aqui e é muito massa e eu quero escrever sobre isso. Mas eu acho que aí isso é um ponto, né? Eu vi que produzir esse conteúdo ou partilhar essas ideias não estava vindo muito do lugar mais de prazer. Tava vindo mais do lugar de obrigação, de tipo, eu deveria fazer isso, eu deveria postar mais, eu deveria escrever mais minhas resenhas. E aí, quando ia para esse lugar da obrigação, eu não conseguia conectar com o prazer ou a necessidade de fazer isso. E aí que eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu não consigo fazer certas coisas por obrigação, principalmente coisas que passam ou já passaram por esse lugar do hobby, do prazer ou simplesmente da necessidade interna. Então, a escrita surgiu na minha vida não por obrigação. Ninguém me obrigava a escrever quando eu era adolescente, que foi quando eu comecei a escrever. Eu sentia as coisas e vinha esse impulso da escrita. Então a escrita só aparecia na minha vida muito desse lugar bem intuitivo, do impulso, da vontade, da necessidade. Nossa, tô sentindo isso, preciso escrever. Então, às vezes nem pensava muito, tipo, já queria logo, né? Já o desejo, já vinha logo o desejo de escrever. E foi assim durante até os meus 30 anos. Eu comecei a escrever com uns 14 anos e até os meus 30 anos, que foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu sempre escrevi muito nesse lugar do orgânico, não sei se é esse lugar do intuitivo. Eu não vou dizer que eu não trabalhava muitos poemas, mas eu trabalhava muito pouco, eu não buscava um lugar muito racional de pensar rimas e não sei o que, às vezes sim, mas realmente vinha desse lugar da confissão ou do pessoal, sabe? De realmente me entender com o mundo por meio da escrita. Eu não conhecia técnicas de escrita, eu não fazia cursos de escrita, era algo muito livre, muito solto, né? Isso tinha vantagens, porque eu me sentia muito à vontade com a escrita, eu não tinha algumas questões que eu tenho hoje, que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Mas, por outro lado, quando eu começo a pensar numa carreira de escritora, quando eu começo a pensar em me autorizar a me chamar de escritora, em publicar livros, em participar de concursos, em vislumbrar prêmios, essas coisas todas assim, aí vem
com isso, essa necessidade de um estudo mais técnico, de uma rotina, de várias coisas que não existiam antes na minha vida em relação à escrita. Eu não tinha rotina de escrita, eu não me obrigava a escrever nada, eu só escrevia quando eu queria. E aí eu não sei se é por causa disso que eu não me considerava escritora, ou se era realmente a síndrome da impostora, ou se era muita insegurança, porque eu admirava muito outros escritores e talvez eu achasse, não, eu não sou escritora, eu só escrevo assim quando eu quero. E eu achava que ser escritor, parecia que o nome ser escritor vinha junto todas essas outras coisas, que é concursos literários, prêmios, publicação, rotina, técnica e tal. E aí, quando eu uma profissionalização, né? E aí, quando eu me colocava como não escritora, apenas uma pessoa que escreve, de certa forma era confortável, mas também era um pouco de uma sabotagem. Porque se eu me dizia não escritora e se eu colocava ser escritora como sendo uma pessoa que carrega tudo isso aqui, eu sendo não escritora, eu não me sinto na obrigação de ir atrás dessas outras coisas, de ir atrás de concurso, de prêmios, de técnica, de publicação, eu só escrevo. Isso tem suas vantagens, né? Porque, enfim, você tem uma relação, acho que mais livre com a escrita, você não se preocupa com essas outras coisas que causam certa ansiedade. É só você e a escrita ali, sabe? É como se você ficasse com a escrita. Você tá só ficando, você vê a escrita quando quer e tal. Você não precisa casar com a escrita, mas quando você casa com a escrita e você começa a morar junto com a escrita, não é só amor, não é só paixão que sustenta isso, né? Casar com a pessoa, morar junto com a pessoa, tem várias coisas que não são tão prazerosas assim, tipo lavar a louça, dividir tarefas domésticas, dividir as contas, fazer contas juntos. O gato ficou doente, os filhos ficou doentes, então várias outras coisas que vêm junto com o casamento. E eu acho que essa é uma boa metáfora, assim, quando eu tava na adolescência eu só flertava e ficava com a escrita, e depois da publicação do meu primeiro livro eu comecei a pensar num casamento com a escrita, mas tem todas essas outras coisas que são obrigações e que às vezes me travam em relação à escrita. É por isso que eu comecei a pensar nessa coisa de que, nossa, será que eu consigo ser uma escritora se eu não me obrigo a algumas coisas? Ou se eu não consigo escrever por obrigação? Vou dar uma pausa para pensar em outras coisas aqui, calma. Então eu tinha essa relação muito livre com a escrita. Quando foi em 2019, eu resolvi me obrigar a publicar um livro. Não no sentido tão negativo assim. Eu percebi que eu me sabotava a publicar um livro há muito tempo. E eu sempre começava a escrever e abandonava, justamente porque eu não queria escrever na obrigação, eu não queria delimitar um tempo, eu não queria delimitar uma rotina, não fazia isso e não botava isso como um plano, eu só ia escrevendo e acabava que a empolgação inicial ia morrendo, né? Muito parecido com relacionamentos mesmo, né? A paixão dura ali 1 ano e tal, depois vai morrendo e se você não se compromete com algumas outras coisas, né? Num relacionamento, eu acho. E se você busca relacionamentos e se você acha que ele só serve enquanto dura a paixão, provavelmente você vai ficar trocando de relacionamentos a cada 2 anos. Porque é isso, né? Então, era o que acontecia comigo em relação à escrita. Eu começava um novo projeto de um livro e aí ficava naquela empolgação inicial, escrevia assim uns 10, 15 poemas e depois aquilo ali morria e eu ia deixar pra lá. E aí eu começava outro projeto e era o mesmo esquema que acontecia. Isso aconteceu umas 3 vezes nos meus 20 e poucos anos. E aí quando foi 2019 eu tinha 29 anos e
Depois de já ter sido publicada numa antologia, que é O Olho de Lilith, antologia erótica de poetas cearenses, e conhecer várias escritoras da minha cidade, ter contato com o mercado literário, começar a ver a literatura não só nesse campo da paixão, mas todas as outras coisas que existem por trás, né? Publicação independente, mercado literário, ver a rotina das minhas colegas, né, minhas companheiras conterrâneas, então como é que era o processo delas, tudo isso me impulsionou a pensar, tipo assim, agora eu quero publicar o meu livro solo. Fazer parte da antologia foi muito importante para isso, né? E para isso eu vi, não, mas eu não posso fazer a mesma coisa que antes. Eu já estava também tendo muito contato com conteúdos de escrita, cursos, entrando nesse universo de pensar a escrita como técnica, livros técnicos de escrita, porque eu realmente não lia. Eu não lia teoria sobre escrita, eu não lia livros técnicos sobre escrita até 2019. E eu lia de teatro, assim, sobre atuação, que era o que eu fazia na faculdade. Acho que era... E mesmo assim, eu ainda tinha muita dificuldade de ler livros técnicos sobre arte, né? E aí, eu me coloquei o prazo de 1 ano pra terminar esse livro. Só que não tinha a obrigação de eu tenho que escrever um poema por dia, por exemplo. Eu ainda continuava escrevendo de maneira mais livre, mais solta, pela vontade, mas com aquele objetivo na mente. Em 1 ano eu tenho que reunir poemas para um livro. Então, pelo menos eu fiz esse compromisso. Eu acho que foi quando eu consegui encontrar esse balanço entre compromisso e obrigação. E a obrigação não ser uma coisa tão negativa, e eu senti isso como um compromisso positivo, mas porque ainda me dei um espaço para não obrigação. Então eu não me colocava essa meta diária ou mensal ou semanal, essa coisa que eu acho que me dificulta conseguir, porque a partir do momento que fica nessa coisa do calendário, do tempo, eu já me sinto meio máquina, sabe? Eu já acho que é um funcionamento de produtividade meio tecnicista e meio de máquina mesmo, de pensamento de produção industrial, entendeu? Você tem que bater o ponto todos os dias, 7 horas da manhã. Você tem que entregar uma coisa toda semana. Tipo assim, isso é o ambiente, né, de trabalho, ambiente industrial, esse pensamento, assim, que talvez eu não conseguisse acessar isso na literatura. Não conseguisse trazer isso para a literatura, porque parecia para mim complicado, realmente, assim, me distanciava, né? Eu já tinha outras obrigações no meu dia, fazer a literatura ser mais uma obrigação nesse sentido, sabe? Eu não conseguia. Eu poderia dizer que são os astros, né? Meu signo é aquário, muita gente vai dizer, é exatamente isso, mas talvez tenha gente que não seja aquariano, que também se sinta assim, ou aquarianos que não se sintam assim. Em 2020, então, escrevi o livro, publiquei em 2021, e a partir disso comecei a entrar nessas outras ansiedades que eu não tinha antes, nessa coisa de me comparar demais, de tipo assim, se fulano publica um livro todo ano, eu tenho que publicar um livro todo ano, essa escritora aqui tá dizendo que tem que escrever todo dia pela manhã, então eu tenho que escrever todo dia pela manhã. Existem concursos literários, então eu tenho que ganhar um concurso literário, eu tenho que ganhar um prêmio. E aí eu já ficava, tipo, a escrita já ficava nesse lugar de eu escrever pensando no resultado. Escrever pensando na publicação, escrever já pensando na finalização, escrever já pensando se vou ganhar um prêmio. Por quê? Porque eu sou ansiosa. Eu tenho ansiedade. E aí você pode achar, nossa, você é doida, porque não precisa ser assim. Sim, eu sou doida. Mas como funciona a mente de uma pessoa ansiosa? A mente de uma pessoa ansiosa funciona assim, então por isso que talvez seja meio... Não tem regra, é perigoso para algumas pessoas ou para outras não. Mas para mim é muito complicado e foi um longo processo de terapia para eu me desligar dessa ansiedade, terapia, medicação, de que as coisas têm que ter um resultado imediato, de que eu tenho que publicar todo ano, de escrever já pensando no resultado. Isso era tão infernal, gente,
Tipo assim, eu tinha a ideia de um poema e quando eu escrever, eu já ficava pensando, nossa, eu vou postar, será que as pessoas vão gostar, não sei o que, não sei o que, será que vai viralizar? Tipo assim, então, eu realmente precisei me desligar de tudo que me dava esse gatilho de ansiedade do resultado. E uma das coisas que me dava muito esse gatilho é a produção de conteúdo. Porque o nome já diz, né? Produção de conteúdo. Tem gente que fala criação de conteúdo, mas é uma criação, mesmo quando você fala criação de conteúdo, é uma criação que funciona na lógica da produção, na lógica da produtividade. E ter vivenciado isso durante justamente esse tempo da pandemia, que é o tempo que eu tava, né, sem nada pra fazer, tá? Eu já tinha terminado a faculdade e não consegui emprego, foi bom por alguns pontos, mas também foi muito prejudicial para minha saúde mental por outros pontos, justamente por causa dessa lógica da produtividade que me afeta muito. Eu comecei a criar conteúdo por hobby, porque eu gosto. Isso em 2011 no blog, quando nem sabia que esse era o termo para isso, criar conteúdo. Acho que isso foi recente, de 2018 para cá mesmo. Então, 2017 foi quando eu criei meu Instagram literário. Então, era por puro prazer de escrever sobre as coisas que eu gostava, de partilhar fotos dos filmes que eu gostava, enfim, era realmente pelo prazer de compartilhar. Em 2017, quando eu criei meu perfil, também foi assim. E aí depois eu fui criando outras coisas, tipo esse canal. Só que foi muito legal e tal, mas eu resolvi dar uma pausa, né? Quase um ano, eu acho que eu não postava nada, muito tempo. Justamente porque tava me fazendo mal essa questão de me sentir obrigada a postar, me sentir obrigada a produzir conteúdo, e isso me tirava o prazer. E aí, fazendo o link, voltando porque eu não consigo fazer algumas coisas por obrigação. Tem coisa que eu consigo fazer por obrigação, claro, trabalhar, eu acho, e as outras coisas, né, da nossa vida, tipo assim. Eu acho que trabalhar, a única coisa que eu consigo fazer por obrigação, porque tomar banho eu gosto de tomar banho, né? As outras coisas são necessidades que a gente tem, né? Comer, enfim. Até arrumar a casa, eu não faço por obrigação, eu gosto de arrumar a casa. Algumas vezes lavar a louça é por obrigação, né? Não é um prazer, mas eu gosto de arrumar a casa. Então eu gosto de ter minha casa arrumada. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu não me coloco, então, um período. Nossa, todo sábado eu tenho que fazer a faxina. Não, é quando eu quero fazer. E aí, esse pensamento parece ser incompatível tanto com a literatura como profissão, como produzir conteúdo. O só fazer quando quiser. E aí, isso que dava o choque na minha vida. Porque parecia, e era o que eu via de muitos escritores, e eu via observando, e também o discurso, de que não dava pra me manter como escritora, pra me continuar me dizendo escritora, se eu não entrasse nessa lógica de ter certos compromissos, ter certa obrigatoriedade, ter certa produtividade naquilo. Assim como muito menos na produção de conteúdo, né? Não dá pra fazer quando você quiser, porque tem as punições do algoritmo. Então, esse pensamento punitivista também me afastou muito da produção de conteúdo. Cada vez mais regras, cada vez mais estratégias e mais coisas pra alcançar uma coisa que eu não sabia nem mais o que eu queria. Tava fazendo aquilo dentro das regras desse jogo, por quê? O que eu queria ganhar com isso? Dinheiro? Fama? Sucesso? Reconhecimento? Um pouco de tudo isso, mas a partir do momento que isso não tava vindo, eu comecei a questionar, tipo assim, olha, eu tô fazendo algumas coisas, tô me mortando aqui pra criar esse conteúdo, pra fazer várias coisas e tendo burnouts de tanta coisa que eu tava fazendo e não tava vindo. E isso gerava ansiedade mais ainda, de tipo, poxa, meu conteúdo não viraliza, eu não faço sucesso. Fulano criou o canal há um mês e já tem 5 mil seguidores e não sei o que, não sei o que, inscritos, né? E aí eu, não, gente, eu preciso sair da internet e ir para o mundo real. Não que não seja real, porque tem efeitos no nosso corpo real. Mas ir para o mundo presencial,
arranjar um trabalho presencial, onde essas coisas não importam. Então, desde o momento em que eu comecei a viver mais offline, eu vi que tudo isso que eu tava tão ansiosa em 2021 não importava, sabe? Quando eu comecei a mestrado em 2022, quando eu comecei a dar aula nas escolas, né? Estou dando aula na escola agora, tudo isso não importa, eu nem penso sobre isso. Então, quando eu vi que pra minha sobrevivência, pra minha felicidade, eu não precisava me preocupar com isso, eu não precisava me obrigar a produzir conteúdo, que eu não precisava entrar nessas paranoias todas, que eu não... Então isso passou a não ter tanta importância, passou a não ter tanto significado na minha vida. Então, essa coisa do compromisso que muita gente no canal, que tem canal tem, de postar um vídeo toda semana, pelo menos, eu vi que eu não tenho, eu ficava me culpando por não ter. E agora eu percebi que eu não preciso ter, porque simplesmente Barteblay, né? Eu não quero, né? Eu não quero, não tô afim. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quis. E eu não sei quando vai ser o próximo, eu não sei nem se vai ser daqui a um ano, sabe? E toda vez que eu voltava a criar, eu já colocava um calendário, não, vai ter vídeo toda semana, não sei o que, e não saía do papel, porque tem coisas que eu não consigo fazer por obrigação. Simples assim. E eu pensei, por que eu tenho que fazer? Por obrigação. Só porque eu tô vendo outras pessoas fazendo por obrigação. Só porque eu tô vendo outras pessoas tendo a frequência. E aí eu vejo que as pessoas recebem mais likes, recebem elogios e talvez lá no fundo eu esteja fazendo isso porque eu acho que eu vou receber o que as pessoas estão recebendo, sabe? Acho que vai receber esses elogios e tal. Mas o que é mais importante? A minha paz, a minha saúde mental e a minha felicidade? Ou ficar fazendo coisas esperando agradar os outros, né? Esperando esses retornos, esses feedbacks que, né, tipo, causa certa dependência, inclusive. Eu acho que quem vive muito na internet tem essa certa dependência dos elogios, né, da internet, dos likes, a gente fica dependente disso. Quando não tem, nossa autoestima cai. Quando tem, nossa autoestima se eleva. Então, eu vivi muito isso também. Em relação à escrita, né, à literatura, desde que eu entrei no mestrado, no começo eu tentei, sabe, achar que eu poderia conciliar, mas eu resolvi tipo, dar um tempo, né? Tipo, enquanto eu estiver no mestrado, o meu projeto de escrita vai ser o mestrado. E decidir isso também foi muito bom. Eu parei de me comparar, não parei de me comparar, mas eu deixei de me comparar bem menos com quem estava publicando, com quem estava escrevendo projetos novos, terminando um projeto novo. Eu pensei, tudo bem, essa é a vida dessa pessoa, ela tá vivendo outro momento e eu tô vivendo este momento que eu queria muito, que era fazer mestrado, era um dos meus sonhos. Eu posso escrever esse romance depois, porque... E aí eu precisei também me afastar de pessoas que me faziam mal em relação a isso, tipo coaches literários que vão falando assim, você tem que escrever em 3 meses. Se você não escrever agora, você vai perder o fio da meada desse livro, não sei o que, não sei o que. Eu me desliguei dessas pessoas, assim, porque... ou pessoas que conseguiam fazer tudo. A pessoa trabalhava, fazia curso, publicava, fazia não sei o que, não sei o que, dava curso, fazia pós-graduação, não sei o que, e escrevia todo dia. Tipo assim, isso ao invés de me motivar, me causava mal. Porque eu ficava, se essa pessoa tá conseguindo, eu tenho que conseguir. Não é nem eu posso, eu achava que eu tinha que conseguir. E não! Então assim, me livrar disso, tipo, não, gente, eu não tenho que viver a vida de ninguém. Eu viver a minha vida. Então, realmente, o meu maior foco nesses 2 anos, 2022 e 2023, e agora um pouquinho ainda, é o mestrado. Até eu terminar o mestrado, sempre falo. Até eu terminar o mestrado, não quero saber de nenhum projeto. Até eu terminar o mestrado, desde, tipo assim, parei meu romance, não tô pensando não fiquei pensando em publicação de um novo livro de poemas, não fiquei pensando em programação de conteúdo, simplesmente fiquei postando assim do jeito que eu queria. No Instagram faz 6 dias que eu não posto, isso não acontecia, sério. E enfim, vou tentando ainda conectar, fechar a questão da obrigação.
Eu acho que eu ainda preciso realmente resolver essa coisa de como balancear o que é compromisso e o que é obrigação e ver o compromisso como algo positivo, não totalmente negativo. Como que eu também não coloco a literatura só nesse lugar do prazer e da vontade, ou talvez não, né? Não sei, eu ainda tô decidindo. Talvez realmente a literatura pra mim esteja no lugar da vontade. Eu não gostava quando eu falava isso e as pessoas falavam assim: ah, mas é porque pra mim a literatura não é um hobby. Ah, eu faço isso, eu tenho rotina, eu tenho horário pra escrever, eu tenho metas e eu não fico dependente do prazer porque eu sou escritora profissional. Se você vê a literatura como uma válvula de escape ou como algo de uma necessidade, assim, eu só vou escrever quando eu tiver aquela urgência, é porque é só um hobby. Eu detesto, e eu tinha uma pessoa que eu seguia, que eu era próxima, que pensava assim, e eu tive que me afastar. Porque eu não penso assim, não concordo com isso de separar entre a escritora profissional e a escritora amadora, entre quem faz por hobby e quem faz por com profissionalismo, por obrigação, com compromisso, né? Tipo, hobby versus compromisso, amadora versus profissional. Eu detestava essa divisão, sabe? Detesto, na verdade. Então, eu vi que também tem duas coisas. Basicamente, a vida é feita de fases, de ciclo. Talvez nesse momento eu esteja na fase de que eu não preciso me obrigar a escrever. E eu pensei, por que eu vou ficar sofrendo com isso se eu não preciso? Eu não preciso escrever esse romance agora. Não porque eu não queira, mas porque não tem implicações na minha vida se eu deixar para um pouco depois. Já fazer o mestrado, sim, eu preciso. Porque eu preciso ter um prazo para concluir aquilo ali e eu quero ter esse diploma. E eu quero concluir esse período. Então, assim, talvez depois eu consiga voltar para uma rotina de escrita, voltar para um romance nesse sentido mais de ter um certo compromisso. Agora, não preciso. E aí, fiz as pazes com isso, assim, inclusive fazendo agora, falando, acho que eu queria falar para poder fazer esse processo de refletir falando de que tudo bem se alguém postou uma resenha e aquela pessoa tem aquele compromisso de postar resenhas toda semana ou de tudo que vê, né? E eu não preciso. Eu não preciso. E eu não sei, eu não acho que tem uma resposta certa de que se a literatura deve ser feita profissionalmente sempre com compromisso, com obrigação, ou pode ser feita num outro ritmo. Não sei, sabe? Eu não acho que não tem resposta certa. Não deveria ter resposta certa pra isso. Realmente cada um vai funcionar de um jeito. Porque todas as vezes que eu tentei me adequar a um padrão que vinha de outras pessoas, isso não ajudou em nada na minha escrita, isso não ajudou em nada. Tem gente que faz projetos muito bacanas, tipo escrever poemas todos os dias, mas simplesmente não é pra mim. Tipo, eu percebi que não é pra mim. Eu já tô escrevendo um pouco por obrigação do mestrado, então eu não ia conseguir que todas as minhas escritas fossem sempre assim, com metas, com esse tipo de, sei lá, produção, né? Então, eu tenho escrito durante esses 2 anos de mestrado, mas muito espaçadamente, só para escrever mesmo. Não sei como é que vai ser depois que eu terminar. E eu só queria falar várias dessas coisas. É isso.